o advogado do Lula não o leva a sério, os deputados do PT não o levam a sério, a imprensa brasileira não o leva a sério. Né? Então, bom, mas a imprensa brasileira não conta. Os jornalistas brasileiros não o levam a sério, quer dizer, então você está... Me interessa muito a opinião do Zanin. Eu gostaria um dia, quando eu for ao Brasil, eu gostaria de conversar com o Zanin. A gente podia armar uma conversa. E aí, de lá para cá, o meu telefone não parou de tocar a madrugada inteira, conversando, todo mundo queria saber. E aí eu convidei o Zanin, ele se prontificou a vir aqui de manhã. Eu falei, por coincidência, a gente vai ter o líder do PT no Senado, que é alguém, além de tudo, com esse discurso franco que a gente viu, um grau de autonomia. Então a gente vai poder conversar bastante sobre os aspectos jurídicos e também sobre as implicações políticas. Então foi uma felicíssima coincidência. Senador, se você me permite, eu pediria que o Zanin começasse explicando para a gente o que foi feito nessa semana, se já é uma perspectiva aí de temporal, de quando haverá um retorno sobre o pedido apresentado. Rômulo, bom, o processo penal no Brasil, né, ele passa por uma fase bastante complicada, porque praticamente você dá ao réu, ao acusado, a obrigação de provar a sua inocência, quando, na verdade, quem deveria fazer a prova da culpa é o Ministério Público. Mas existe uma bifurcação que vem sendo cada vez mais evidente, e nós fizemos, em relação ao presidente Lula, diversas provas da sua inocência. A despeito disso, há uma questão relacionada a esses sistemas que eram utilizados pela Odebrecht. Existe uma cópia que foi entregue pela própria empresa no seu acordo de leniência ao Ministério Público Federal, que é uma cópia que está sendo utilizada pela Justiça brasileira, pelo sistema de justiça, para acusar e condenar algumas pessoas. Nós já tivemos a oportunidade de fazer uma perícia nessa cópia que está na posse da Polícia Federal de Curitiba. E nessa perícia pudemos constatar duas coisas. Primeiro, que não há nenhuma referência nesses arquivos ao nome do presidente Lula. E, em segundo lugar, que esse arquivo ele foi adulterado, segundo a constatação feita pelo perito. Constam ali adulterações, então aquilo que está sendo analisado, que está sendo utilizado, não é um arquivo fidedigno. Então, diante desse cenário, nós tomamos a decisão de pedir, aí na Suíça, uma cópia da via original que foi apreendida, porque esse sistema da Odebrecht, ele foi apreendido originariamente aí na Suíça. Então, nós queremos obter uma cópia desse material que foi originariamente apreendido na Suíça, a fim de mostrar, provar, mais uma vez aqui no Brasil, que estão sendo utilizados elementos não fidedignos nas acusações feitas, notadamente no âmbito da Lava Jato de Curitiba. Só mais uma pergunta para o Cristiano, depois eu passo para o senador. Mas é o seguinte, você é uma pessoa com muita experiência no contencioso. Você já tinha visto alguma vez um investigado ficar em posse da prova do seu crime? Porque a Odebrecht é culpada, a gente viu, tem acordo de leniência, tem acordo de delação, e o relato, e eu acho, sinceramente, que a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Então, constatando a adulteração dos documentos, colocando um contra o outro, vai cair no colo do Paulo Sérgio da Rocha Soares, aquela pessoa que era um funcionário de fato da Odebrecht, mas não o era formalmente, uma fraude trabalhista, mas mais do que uma fraude trabalhista, uma fraude penal. A Odebrecht criou uma empresa, quer dizer, ela criou não, ela fez com que esse sujeito criasse uma empresa independente prestadora de serviços da Odebrecht, que controlava todo o TI da Odebrecht. Para quê? Para justamente fazer um distanciamento, era inclusive em outro prédio, fisicamente, que se tivesse uma batida da polícia na Odebrecht, o pessoal não estava lá e falava, mas cadê o responsável pelo TI? Não, é terceirizado e tal, não sei o quê. Aí você fala, o tal que era o sócio, o dono da empresa que prestava serviço da Odebrecht, o irmão dele é diretor da Odebrecht, né? O Luiz Eduardo Rocha Soares, acho que é Luiz Eduardo, né, o Zanin? Luiz Eduardo era o diretor e o Paulo Sérgio era o dono da prestadora de serviço. E o sujeito, até hoje, é a pessoa que extrai essas planilhas que, como o Zanin falou, com a perícia contratada pelo Lula,
comprovadamente estão sendo adulterados, inclusive com criação do documento posterior à data em que eles foram retirados aqui na Suíça. O sujeito está lá, mas eu acho, né, inclusive à luz daquela reunião, Zanin, que você fez com os peritos da PF, que tiraram deles da reta, né? Você conversou com os peritos, uma conversa gravada, em novembro último, salvo engano, que você pergunta, vem cá, e a cadeia de custódia, isso aí é rígido, esses documentos? Não, isso aí, né, não foi mantido, ficou com a Odebrecht muito tempo. Ou seja, a investigada, né, ficou com a prova do seu crime muito tempo, e tem essa coisa desses documentos criados depois. Você já tinha visto algum caso exótico desse, do criminoso ficar com a custódia, e ele próprio produzir as provas do seu crime, Cristiano Zanin? Bastante foge realmente, né, do usual, até porque, Rômulo, a notícia, a informação que nós temos é que a empresa obteve uma cópia aí na Suíça do material que havia sido apreendido e ficou 1 ano na posse desse material até que fez um acordo de leniência. Então, o que aconteceu nesse período de 1 ano é o que nós vamos talvez poder saber, né, a partir do momento que nós tivermos acesso também a uma cópia da via original. Você bem lembrou, nós fizemos no ano passado uma reunião com os peritos da Polícia Federal antes de termos acesso efetivo ao material. Então foi uma reunião gravada com a ciência e anuência de todos e foi possível verificar que os peritos reconhecem que o material que foi apresentado pela empresa contém adulterações. E para além disso, também é possível verificar que não foi feita a conferência do material que está no Brasil com o código hash do material que está na Suíça. Ou seja, o código hash é uma forma de identidade do arquivo digital. Então, para saber se você tem uma cópia fidedigna, você necessariamente precisa fazer a conferência dos códigos hash. E isso também não foi feito. Então, diante de todo esse cenário, a nossa visão é que esse material que está aí na Suíça poderá nos ajudar bastante a demonstrar, mais uma vez, que os elementos de prova que estão sendo utilizados aqui no Brasil, além de não apontarem qualquer culpa do presidente Lula, também não estão sendo corretamente utilizados. Brava gente brasileira, longe vá, temor servil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil.